O que é a escala de precisão e como nós podemos usar ela para saber quanto que nós vamos colocar em termos de animais em cima do nosso pasto? Antes de mais nada, eu até falo nesse vídeo sobre lotação, mas na realidade o que nós vamos ajustar é a capacidade de suporte do pasto. Neto, então por que você falou lotação então? Porque a maioria de vocês procuram por lotação e não como capacidade de suporte, que é um termo técnico, mas vamos diferenciar esses dois. Basicamente, a capacidade de suporte é quantos animais cabe no meu pasto hoje, e a taxa de lotação é quantos animais tem no meu pasto hoje. Então existe essa comparação entre o que tem e o que cabe. Eu até fiz um vídeo falando sobre isso, que é sobre o superpastejo, o subpastejo e o pastejo ótimo. Então eu vou deixar ele aqui no card aqui em cima e vou deixar ele na descrição do nosso vídeo também. Porém, é muito difícil da gente pensar como que a gente vai começar isso tudo, se a gente não tem experiência prévia naquele pasto para saber quantos animais eu posso colocar em cima dele. Então, para isso, eu criei um método chamado escala de precisão. Esse método é baseado em vários outros métodos altamente científicos que a gente tem no meio de pesquisa de pastagens, porém traduzido para uma linguagem um pouco mais simples e que pode dar um start para a gente dentro do sistema de produção. Eu chamo ele de escala de precisão porque é uma forma de você partir de vários pontos de referência dentro do seu pasto e você consegue chegar num número aproximado de quantos animais você consegue colocar lá dentro. Neto, esse número vai ser sempre exato? Não, porque a gente está tratando de uma ciência biológica. Se a gente tivesse tratado de uma ciência exata aqui, falado assim, não, o capim 100% das vezes produz esse tanto, a gente estaria dizendo que é independente do solo, independente do animal que está em cima dele, independente do clima, e não é assim. Estamos tratando de uma ciência biológica, então o número que você vai ter no final das contas com essa escala vai ser um número aproximado. A partir dele você começa o seu manejo e você faz os ajustes dentro da sua propriedade. Já vou te explicar como é que você faz esse ajuste. Para isso, então, eu criei uma forma de trabalhar esses números para você chegar num número mágico dentro da sua fazenda e começar a trabalhar com ele, beleza? Vamos explicar como é que funciona isso daqui. Para quem que eu criei esse método? Para você que é produtor rural ou você que é técnico, que atende a campo e muitas vezes tem dificuldade de chegar nesse número também, porque o produtor não está disposto a fazer pelo método tradicional, que é a mensuração de crescimento de pastagem. Então isso daqui já te dá uma base muito boa para poder trabalhar. Qual que é o cenário ideal de se trabalhar com essa metodologia? Trabalhando com uma análise boa visual do pasto e também com uma análise de solo na mão. A análise de solo vai ajudar a gente a entender um pouco melhor em que passo que nós estamos. Vamos para os números então. Esses números que eu vou falar aqui agora, gente, funciona principalmente para setor tropical de produção de pastagem, tá bom? Então eu tô falando de pastagens tropicais aqui, cultivadas, tá? Ele não vai servir para o pasto nativo. Primeiro ponto e primeiro nível da nossa escala é o nível 1, onde nós temos um pasto que vai ser usado em pastejo contínuo e sem nenhum melhoramento de intensificação. Ele não vai ter divisão, não vai ter rotação, por isso do contínuo, não vai ter adubação e não vai ter uso de suplementação substitutiva. Serve para a gente usar essa lotação até o nível de suplementação em torno de 0,3% do peso vivo. Porque de 0,4 para cima a gente começa a ter efeito substitutivo. Falo muito disso no vídeo da escadaria da suplementação, que eu vou deixar no card aqui em cima também. Então, primeiro nível, 1 UA por hectare, que é uma unidade animal equivalente a um animal de 450 quilos por hectare. Depois a gente vai conversar em outros vídeos como que a gente converte isso daí. Segundo nível da nossa escala é o pastejo. Mesma situação de intensificação que a gente estava usando antes, porém o nível de rotação dele agora é alternado. O alternado a gente fala constantemente que a gente pode aumentar cerca de 20% na capacidade de suporte do pasto. Então agora, ao invés de 1 UA por hectare, vou trabalhar com 1,2 UA por hectare nessa possibilidade. O que nos leva para a nossa terceira, que também tem mudança na escala de rotação. Na divisão de pastagem, a partir de 3, 4 pastos, a gente começa a ter uma variação em torno de 40% baseado no contínuo. Então eu pulo de 1 para 1,4. Lógico, todos esses números que eu estou falando e que eu vou falar aqui para vocês podem variar, mas isso aqui é um bom start para você, uma boa forma de você começar. Então o terceiro nível da escala, 1,4 UA por hectare. A partir desse momento, eu vou usar a minha análise de solo.
Porque se a análise de solo mostrar que o pasto realmente está precisando de correção, de adubação e tudo mais, e eu fizer o primeiro estágio de adubação, que é o quê? Corrigir com calcário, aí eu vou corrigir a saturação de base, e utilizar fósforo para subir até cerca de 10 ppm de fósforo no solo, eu consigo dobrar essa lotação inicial que eu estava falando. Então a quarta escala, que é o pastejo rotacionado mais adubação básica, que é a adubação fosfatada, eu consigo partir para 2,8 UA por hectare na minha lotação. Já na quinta escala, nós temos o pastejo rotacionado, o uso de adubação básica, mais uma adubação nitrogenada, o que me confere a possibilidade de subir mais 50% da minha capacidade de suporte, baseado no que eu estava fazendo antes. Então eu saio de 2,8 UA por hectare para 4,2 UA por hectare. Olha só, gente, eu saí lá de trás de 1 UA por hectare e eu consegui quadruplicar a minha potencialidade de produção dentro da fazenda. E leva a gente para a sexta etapa, que é pastejo rotacionado, mais adubação fosfatada e uma dose de adubação nitrogenada, mais a suplementação substitutiva a 1% do peso vivo, o que me permite dobrar novamente essa lotação. Em torno de 1% a 1,2% do peso vivo é o que vai ajudar a dobrar essa lotação. Gente, eu saio de 4,2 UA por hectare para 8,4 UA por hectare. É o que eu uso hoje na minha TIP, dentro da minha propriedade. 8,4 UA por hectare, gente, dá uma liberdade para a gente poder trabalhar o nosso sistema de produção de forma que a gente tem um nível muito próximo de um confinamento, porque eu uso pouquíssimo espaço dentro da fazenda, porém uma intensificação a nível de que eu já preciso treinar novamente meus funcionários. Se os funcionários não se adaptarem bem a esse treinamento inicial, talvez ter um giro de funcionários para poder encaixar melhor as ideias. Às vezes um tradicional demais não vai conseguir funcionar nesse sistema. Preciso acatar ideias de técnicos através de contratação de consultoria, através de um estudo aprofundado da minha propriedade. Então eu trago tecnologia para o meu sistema de produção. Preciso anotar dados, eu preciso trabalhar com mais frequência nesse piquete. Tudo isso traz uma melhoria em termos de hábitos para a fazenda. A cultura da propriedade muda quando eu faço isso, porém a produtividade aumenta muito mais. E como eu falo em todos os vídeos meus, produtividade aumentada significa diluição maior de custo fixo. Eu consigo diluir o custo operacional e o custo de pastagem da minha fazenda ao aumentar a minha produtividade. Prova viva disso é nós, na Fazenda Uberaba, conseguimos reduzir para 1/3 do custo fixo que a gente tinha anteriormente para os nossos animais hoje, aumentando muito assim a nossa margem de lucratividade de sistema intensivo dentro da propriedade. Então, voltando novamente para aquela pergunta que a gente falou antes, é uma escala exata isso? Não é exata, porque a gente tem solos diferentes, a gente tem animais diferentes, a gente tem climas diferentes e espécies forrageiras que produzem de forma completamente diferente. Pegando esses números que eu falei aqui agora, vocês vão tomar uma base inicial. É uma forma de você encontrar um atalho para encontrar esse número de taxa de lotação que você vai utilizar no seu pasto, a partir da estimativa da capacidade de suporte, baseado na escala de precisão. Deu esse primeiro passo, aí você vai monitorar como. Como que você vai fazer esse ajuste? Através do monitoramento da altura de pastejo, principalmente para o sistema alternado e rotacionado. Rodou os animais, chegou o momento dos animais voltar para o primeiro piquete e o pasto ainda está muito baixo, significa que seu pasto está produzindo menos do que você estimou. Então a lotação está muito alta, você tem que diminuir a lotação. Para isso, é interessante usar o pasto pulmão para você ter essa reserva para onde levar os animais e de onde trazer os animais também. Eu vou deixar o vídeo sobre pasto pulmão aqui em cima no card também, um vídeo que nós fizemos ano passado que tem um significado muito grande nesse processo de manejo de pastagens. Outro tipo de ajuste é, girou os animais e chegou no primeiro pasto e o pasto ainda está muito alto, sua lotação está muito baixa, seu pasto está produzindo mais do que você esperava que ele produzisse. Pode colocar mais animais no lote ou talvez trocar por um lote que represente um peso maior ou uma quantidade maior de animais. Esse ajuste geralmente, pessoal, a gente faz uma vez na propriedade, depois não é necessário fazer novamente. A gente consegue muita evolução e a gente passa a compreender melhor a nossa propriedade. Talvez todos esses números que eu falei aqui, na sua propriedade funcione com uma margem de 20% para mais.
Então ele produz cerca de 20% a mais. Conheço muita propriedade assim, principalmente quando o solo é aquele solo mais argiloso, um solo que retém nutriente com mais facilidade, aquele solo com uma boa saturação de base naturalmente, que disponibiliza os nutrientes com mais facilidade. Então isso daí ajuda bastante. E como que eu posso usar essa escala de precisão para ganhar dinheiro na pecuária? Basta eu estimar corretamente qual a quantidade de animais que eu vou colocar em cima e trabalhar em pastejo ótimo ou talvez até um pouquinho em subpastejo. Assim eu aplico exatamente o que a gente ensina no método de nutrição ativa lá dentro da Escola de Pecuária Lucrativa, onde a gente consegue níveis altos de produtividade com baixo consumo de suplemento, otimizando assim a lucratividade por hectare ano dentro da nossa propriedade, porque a gente melhora muito a lucratividade por animal, beleza? E aplicado junto com um sistema de intensificação igual esse que nós estamos falando agora, é só chance de sucesso. O método de nutrição ativa você encontra dentro da Escola de Pecuária Lucrativa, que eu vou colocar aqui na descrição para vocês. É o primeiro link de cima que eu vou colocar para vocês, beleza? E aí vocês entrem, acessem, se inscrevam na Escola de Pecuária Lucrativa, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante do conteúdo que tem lá dentro, para vocês ganharem dinheiro igual os alunos da escola ganham hoje, beleza? Forte abraço para vocês, espero que tenham gostado desse vídeo, até a próxima, tchau, tchau.